Bom, pessoal, aí antes da gente passar para a próxima parte, que é estudar alguns gráficos, né, de como é que a gente representa algumas curvas no plano por, em termos de coordenadas polares, como é a equação dessas curvas, tá? A gente vai fazer mais dois exemplos. Na última aula eu fiz os dois exemplos passando de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá? E agora a gente vai fazer o contrário, né? A gente vai passar de coordenada polar para coordenadas cartesianas. Então, aqui no caso desse exemplo, a gente tem uma equação polar de um gráfico que é dado por essa expressão aqui e pede para a gente achar a equação cartesiana, tá? Aí eu tinha dito para vocês na última aula que geralmente o problema de passar de coordenadas polares para coordenadas cartesianas é um pouco mais trabalhoso, né? Porque muitas vezes a questão é a gente entender como manipular a expressão que é dada para usar aquelas equações que a gente estudou na última aula. Então observe, aqui no caso eu tenho que a equação é dada por r ao quadrado, 4 seno de 2θ. Então a gente já começa olhando pela equação se tem como a gente já associar aquelas relações. Se a gente não vê uma forma direta de como fazer isso, a gente tenta manipular a expressão de modo a conseguir usar. Nesse caso, eu tenho o r ao quadrado aqui. O r eu já sei quem é, né? O r, ele é... como a gente tem a interpretação de agora o r poder ser positivo ou negativo, tá? Então o r vai ser mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, onde o x e y são as coordenadas cartesianas do ponto, de cada um dos pontos do gráfico, tá? Então, no caso aqui, eu já posso substituir diretamente por isso, porque quando eu levar ao quadrado, independente de ter o mais ou menos, né, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, esse mais ou menos no final vai ficar positivo. Então, dá isso aqui, né? Agora, observe, quando a gente lembra lá de seno e cosseno, não tem uma relação que envolva x e y com seno de 2θ, tem com seno de θ, que é o y, né? O y é r seno de θ. Então a gente, mas aqui é seno de 2θ. Bom, então aí nesse caso a gente lembra que existe uma relação trigonométrica que me diz que o seno de 2θ é 2 vezes seno de θ cosseno de θ. Aí sim, nesse caso eu posso utilizar, né, a relação que a gente tem lá no caso, no lugar do y. Eu tenho que o y é r seno θ, né? Então o seno de θ é y sobre r, tá aqui. E x é r cosseno θ, então cosseno θ é x sobre r, tá? Aí a gente substitui, então, vai substituir seno de 2θ por isso, o r ao quadrado por isso, então substituindo lá na igualdade, a gente vai ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 que multiplica duas vezes, né, y sobre r vezes x sobre r. Então vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 8xy sobre r ao quadrado. A gente usa de novo que o r ao quadrado é isso. E aí passa esse termo para cá, de modo a ficar com a seguinte igualdade. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 8xy, certo? Essa é a equação cartesiana. Bom, se a gente quiser saber o que ela representa, aí já é uma outra história, né? A gente está vendo aqui nesse momento só a questão de como transformar de um sistema para o outro, no caso de coordenadas polares para cartesianas, tá? Aí o outro exemplo é esse aqui, certo? Pede para a gente achar a equação polar do gráfico cuja equação cartesiana é dada por essa expressão, tá? Veja que aqui a gente já vai ser mais direto, né? Então eu tenho que o x é r cosseno θ, o y é r seno θ, faltou um r aqui, é erro do livro. Então substituindo aqui a gente vai ficar com r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, r ao quadrado seno ao quadrado de θ, e aqui vai ficar 4 no lugar do xr cosseno θ, então dá isso aqui tudo igual a zero. Colocando o r ao quadrado em evidência aqui, pessoal, vai ficar r ao quadrado, que multiplica cosseno ao quadrado de θ, mais seno ao quadrado de θ, que é 1, tá? Então vai ficar só r ao quadrado, menos 4r cosseno de θ, igual a zero. Dá para colocar o r em evidência, porque ele aparece aqui e aqui, então vai ficar r que multiplica r menos 4 cosseno de θ igual a zero, tá? Então, a equação, né? Então, eu tenho que na verdade, aqui eu estou fazendo o contrário, né? Desculpa, não é de coordenada polar para cartesiana, é de cartesianas para coordenadas polares também, certo? Mas observem que aqui, então a minha equação em coordenadas polares, ela satisfaz isso. Como eu tenho um produto de dois números, o r é um número real, o θ também é,
Então aqui é o produto dos números reais dando 0, eu vou ter que o R é 0 ou o R menos 4 cosseno de θ é 0, tá? Então, no entanto, na verdade a gente pode substituir aqui só por uma expressão, vai ter só uma equação, porque se a gente observar, essa igualdade ela está contida nessa daqui, ó. Tá? Basta a gente pegar o θ igual a π sobre 2. Se a gente pegar o θ igual a π sobre 2, aqui dá 0 e vai dar R igual a 0, certo? Então, na verdade, essa primeira igualdade ela está contida nessa. De modo que a equação polar do nosso gráfico é R igual a 4 cosseno de θ, tá? A gente vai ver daqui a pouco, né, que essa equação ela representa... Na verdade, a gente poderia ter visto daqui, ó, porque a gente tem aqui aquela equação geral das cônicas, né, que quando a gente estuda cônicas lá em geometria analítica, tá? Então, na verdade, isso aqui é a equação de uma circunferência, né? Porque bastava a gente fazer o quê? Pega esse menos 4x, traz para cá, completa o quadrado, certo? E passa o termo para o outro lado, então vai ficar uma circunferência. Então, passando menos 4 para cá, ó, aí vai ficar x ao quadrado menos 4x. Bom, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como o quadrado do primeiro é x ao quadrado, então o primeiro termo é x. Como é menos 4x, então o outro termo que aparece no quadrado da soma da diferença é 2. Então, na verdade, eu somo e subtraio 2, né? Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais... aliás, eu somo 4, né? Subtraio 4, porque o segundo ao quadrado, que é o 2, vai dar 4. E aí vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y ao quadrado, e o menos 4 eu passo para o outro lado, que vai dar 4. Então, isso aí vai ser a equação de uma circunferência centrada de raio 2, né? E centrada no ponto 2 e 0, tá? Ok? Pronto. Então, agora, a gente vai passar justamente a falar de alguns tipos de equações, de gráficos, melhor dizendo, em coordenadas polares. Quando a gente vê uma determinada equação dada em coordenadas polares, se essa equação... qual é a curva que essa equação representa, né? Bom, uma das primeiras situações a se estudar é a seguinte: como a gente está falando aqui de pontos mapeados no plano por coordenadas polares, ou seja, por um raio e por um ângulo, tem os dois casos mais simples a se estudar, né, do que esse conjunto de pontos vai representar geometricamente, é quando ou θ é constante, e aí você varia só o valor do raio, ou quando o raio é constante, mas você fica variando o valor do ângulo, tá? Então, nesse caso, a gente tem as duas situações mais simples, digamos assim, certo? Então, a primeira delas, né, quando a gente considera θ constante, certo? Então, nesse caso, todos os nossos pontos eles vão ter coordenadas R, que é um valor qualquer para o raio, mas o ângulo ele é fixo, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou pegar aqui o eixo polar, o polo, aí vou traçar esse ângulo C, que é fixo, e aí depois eu vou considerando todos os raios que tem esse ângulo C. Como R é real, né, e aí se eu for sobrepondo todos os valores que eu for encontrando, eu vou obter um segmento de reta, né? E a mesma coisa para cá, porque aí é só a gente, para encontrar os demais pontos, que o R é negativo, é só a gente pegar aquela mesma história, pega o segmento que a gente tinha aqui e coloca ele, e toma ele como segmento oposto em relação a esse segmento aqui passando pelo polo, né? E aí a gente tem o ponto menos RC, tá? Então, observem, para cada valor de C fixo, eu vou aumentando o valor do R, e nesse sentido eu também consigo todos os valores, né? Para todos os valores de R eu vou obter nesse segmento. Então, na verdade, o conjunto de pontos descritos por essa equação é uma reta que passa na origem, porque quando o R for 0, né, independente do valor de C, esse ponto, o ponto 0C, pertence a essa reta aqui, tá? Porque como o R é 0, a gente não tem raio, né? Isso vira um ponto. Então, independente do ângulo, e o ponto 0C, 0θ, vai ser o polo, tá? Então, aí é o primeiro tipo de equação que a gente tem de curva, né, descrita. Qual tipo de gráfico que essa equação aqui ela descreve, tá? Claro, se a gente pegar o C mais ou menos K vezes π, a gente vai ter a mesma curva, porque o que é que vai acontecer aqui, né?
O que vai acontecer aqui é que, por exemplo, se a gente somar, por exemplo, se a gente pegar o K, pensa no K positivo, porque está botando aqui mais ou menos, né? Então, se a gente soma, o que a gente está fazendo é deslocando esse ângulo que seria para cá, né? Então, aí a gente obteria os pontos aqui primeiro e depois obteria os outros nesse sentido. Então, daria a mesma reta. Se a gente pega o menos, aí a gente ia deslocar esse ângulo, né, no sentido horário. Então, ia ser C menos KΠ. Seria esse ângulo aqui, ó. Daqui ele viria até aqui. Então, primeiro a gente encontraria também esses pontos e depois encontraria os outros pontos, né, usando a história se aqui o raio é positivo, nesse outro sentido ele é negativo. Então, na verdade, a equação mais geral de uma reta passando pela origem com uma certa inclinação é essa daqui, tá? Bom, aí agora tem outro caso também, né? Que é o caso em que a gente tem... Aí o livro coloca aqui uns exemplos, certo? Então ele pega, por exemplo, para θ igual a π sobre 4, você vai ter essa reta aqui, né? Você tem um ângulo, π sobre 4, aí vai pegando todos os raios que tem essa inclinação e faz a mesma coisa, rebatendo para esse lado. Observem que a reta θ igual a π sobre 4, pessoal, ela corresponde à nossa bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Ou seja, a reta x igual a y, tá? Porque se a gente for fazer as contas lá, a gente vai ver, a gente até fez isso na aula anterior, para os pontos que tem as coordenadas x igual a y, a gente vê que a inclinação é sempre π sobre 4, né? Então dá justamente essa reta aqui, tá? Bom, aí ele pega outras... e ele fala aqui que é uma reta passando pela origem, fazendo com o eixo polar um ângulo de medida π sobre 4. A mesma reta é dada pelas equações θ igual a 5π sobre 4, 9π sobre 4, menos 3 quartos de π, menos 7π sobre 4, que é usando aquelas histórias lá de achar os conjuntos correspondentes, né? Pegando o ângulo, que nem lá no caso a gente viu, em vez de pegar aqui eu olho para cá primeiro, depois eu pego no sentido horário, tá? Então é fazendo aquelas equivalências que eu falei lá daquele outro exemplo, né? Que eu não mencionei da questão do R, da correta interpretação do porquê do R ser negativo também. Poder olhar para ele positivo e negativo. Então tentem enxergar que isso aqui é verdade, certo? Fica aí como exercício, vocês observarem que isso aqui é verdade mesmo, né? Que dá para representar essa reta por essas equações. Na verdade, melhor dizendo, isso é só exemplo daqui, ó, certo? Porque ele até diz assim por diante. Porque na verdade a gente viu que qualquer que seja o K vezes π que eu tomo, K positivo, pegando mais ou menos, a gente sempre obtém a mesma reta, tá bom? Mas se vocês quiserem conferir, aí ele pega agora a reta θ igual a 2/3 de π, certo? Que no caso aí 2/3 dá 120 graus, né? Então a nossa reta é essa. Tem essa inclinação. Aí eu acho todos os pontos R, θ constante igual a isso aqui, o R positivo, e depois os outros eu acho fazendo aquela história de considerando um segmento oposto a cada raio, né? E aí traço todos eles, certo? E aí também aqui no caso a gente pode encontrar essas outras equações equivalentes naquela expressão que eu mencionei agora há pouco, tá bom? Então, com isso, a gente consegue encontrar a equação para uma reta passando pela origem, né? A gente com isso tem as equações de todas as formas possíveis de uma reta passando pela origem. Agora, eu também posso ter outra situação, que é a seguinte, outra que dá para a gente escrever representar por uma equação geral, né? Então, a equação geral de uma reta passando pela origem é essa daqui, tá? Onde o K, ele é inteiro, mas a gente pode pegar positivo porque ele botou mais ou menos, tá bom? Bom, agora, ele fala aqui também que, em geral, a forma polar da equação de uma reta não é tão simples quanto a forma cartesiana. Porque quando a gente tem esse caso que ela passa pela origem, ou os outros dois casos que a gente vai ver, quando ela é paralela ao eixo x ou ao eixo y, né? A gente tem como representar para uma equação geral.
Mas quando a nossa reta ela não é uma desse tipo, ela é do tipo ax mais b, onde o b ele é diferente de zero, aí a gente vai ter digamos assim, um probleminha em representar, porque ela vai ficar dependendo de mais de um parâmetro, né? O r e o θ vão ficar dependendo do a e do b, tá? Mas agora, ó, se eu tenho outro caso que a gente pode representar, se ela for paralela ao eixo, como ele diz aqui, né, ao eixo polar ou à reta, ao eixo π sobre 2, que é a reta θ igual a π sobre 2, a equação será razoavelmente simples. Então ele diz, ó, se uma reta for paralela ao eixo polar e quando tiver um ponto B, né, ela for paralela a esse eixo aqui, então ela vai estar ou aqui ou aqui, né? Ela vai ser paralela estando acima do eixo polar, pode estar acima, pode estar abaixo. Então ela vai passar nessa reta, que lá no sistema de coordenadas cartesianas é o eixo Y. Ou seja, ela vai passar por um ponto B que tem coordenadas 0 e B. Bom, as coordenadas polares desse ponto são quem? O X é o B, desculpa, é R seno θ, né? Então o raio aqui, o raio vai ser o valor do... Desculpa, o Y, né? Essa coordenada aqui, ó, é R seno θ. O θ é π sobre 2, então vai ficar B igual a R seno de π sobre 2, que é 1. Então o R é igual a B. E o ângulo é π sobre 2, tá? Até porque aqui, como a primeira coordenada é 0, né? A gente teria que ela é o quê? O X é R cosseno θ. Então entre 0 e 2π, o cosseno é 0, né? Quando no caso aqui já tem o π sobre 2, que é ele passa por essa reta, pelo eixo Y. Então o ângulo vai ser π sobre 2, tá? Bom, aí a gente vai ter que a equação cartesiana, né, dessa reta clara, ela vai ser o quê? Y igual a B, porque o x ele é 0, né? Então era y igual a x mais b, como o a é 0, né? Então vai ser só y igual a b, tá? Fazendo x igual a 1, ela passar no ponto AB. Então, como o x é 0, nesse ponto aqui, né? Vai sobrar só y igual a b. Então a gente substitui y por isso, de acordo com aquelas equações, e aí vai obter a equação R seno de θ igual a B. Tá? Então essa é a equação de uma reta paralela ao eixo polar, certo? Que aí você pega, como o seno de θ vale sempre 1, o ângulo aqui é o ângulo reto, né? O que você faz é pegar o raio e caminhar nesse sentido, né? Porque quando a gente pega, nesse caso aqui, ó, no caso do ponto dado, né, você tem um raio que é B e a inclinação é π sobre 2. O que vai acontecendo é que quando o raio vai aumentando, né, mas a inclinação é sempre a mesma, o que você vai fazendo é deslocando o ponto nesse sentido aqui, tá? Porque o que faz ele se deslocar é justamente o valor, né, como até tem aqui no exemplo, ó, R seno de θ igual a 3. Então quer dizer que quando eu vario o θ, sempre o valor do raio vezes o seno de θ é 3. Então ele vai sempre cair, né, em cima dessa reta aqui, o ponto, tá? Porque você tem um valor do raio qualquer, a priori, aí você vai pegar o ângulo, que é quem? π sobre 2. Então esses pontos eles vão estar sempre sobre essa reta aqui, tá? Então essa é a equação de uma reta que é paralela ao eixo polar. Se ela for paralela, aí claro, se o valor do B aqui for positivo, ela está acima do eixo polar. Se for negativo, ela está abaixo, certo? Agora, no caso, se a nossa reta ela for paralela ao semi-eixo π sobre 2, ou seja, essa reta aqui, né? Se agora ela for paralela a essa reta aqui, então ela vai estar ou desse lado, né, da reta θ igual a π sobre 2, ou desse lado aqui. Então ela passa pelo eixo polar, que lá no sistema de coordenadas cartesianas é o eixo X, ou seja, ela vai passar no ponto A que tem coordenadas A e 0. Que as coordenadas polares desse ponto vão ser os próprios valores, vai ser igual, vai ser o raio é o A e o θ é 0, porque nesse caso o Y, né, esse valor aqui é o valor do ângulo para o qual faz essa coordenada aqui ser 0. Então vai ser 0 igual a R seno de θ, tá?
Então, pegando o θ igual a zero, a gente vai ter justamente isso, que seno de zero é zero, tá? E o cosseno de zero é 1. Então, o x, o valor do x é quem? É o raio cosseno de θ. Se θ sendo zero vai ficar, cosseno de zero é 1, então vai ficar a igual a r, então tá aqui, certo? Então, a equação cartesiana da nossa reta vai ser quem? X igual a porque nesse caso o x ele é fixo, né? E o valor do y é zero, tá? E aí a gente substitui x por isso aqui, ó, por r cosseno θ, e aí vai obter que r cosseno θ é igual a. Tá? Então essa é a equação de qualquer reta perpendicular ao eixo polar. Se o A for positivo, o que vai acontecer, pessoal? Ela vai estar à direita, como aqui no exemplo, ó. Ela vai estar à direita do eixo polar, da reta θ igual a π sobre 2. Se for negativa, ela está à esquerda, certo? Então, aí a gente tem a equação. Ele até colocou o exemplo aqui, r cosseno θ igual a 3, certo? Então, aí a gente tem a equação que descreve essas retas, certo?